Olá, meus irmãos, graça e paz, que alegria, que privilégio poder participar junto com os irmãos dessa conferência tão poderosa como é a Conferência Revisão. Há anos eu venho participando dessa conferência presencialmente, tenho tido o privilégio de participar, de ser ministrado e tenho crescido tanto. Quero louvar a Deus pela vida dos preletores, que fazem parte desse grupo nessa conferência, homens que eu admiro, que eu sento para aprender. Quero louvar a Deus também, especialmente pela vida do pastor Danilo, da pastora Mônica, da sua família, da linda comunidade cristã em Ribeirão Preto. Vocês são presentes de Deus para a nossa nação. Obrigado por serem quem são, obrigado por nos abençoarem tanto assim. A revisão tem sido um marco na minha vida. Como eu disse, tenho tido a honra de estar na revisão presencialmente muitos anos. E agora o privilégio também de estar nessa conferência revisão online. Mas sempre tem sido uma bênção na minha vida, um tempo de olhar de novo, um tempo de olhar por um novo ângulo, um tempo de olhar e ter uma abordagem nova a partir de coisas velhas mesmo. E nada melhor que um tempo como esse em que estamos vivendo, tempo de pandemia, tempo de isolamento, tempos difíceis, para que nós paremos então para fazer uma revisão na nossa vida e na nossa história. Eu creio mesmo que Deus está nos chamando em 2020, eu creio mesmo que Deus está nos chamando para uma grande revisão, uma revisão nas nossas casas, uma revisão no nosso relacionamento com Ele, uma revisão nas nossas igrejas, naquilo que chamamos de ministério, uma grande revisão. Eu estive em uma mentoria há alguns dias com o pastor Hernandes Dias Lopes, um homem de Deus, e ele usou uma expressão muito séria. Ele disse: o mundo se organizou sobre um tripé, o tripé da economia, da política e da ciência. E ele dizia, esse tripé ruiu. Ele disse, Deus deu uma rasteira nesse tripé. Os políticos não sabem o que fazer, a ciência não tem resposta e a economia está ruindo em muitos lugares. Ou seja, aquilo sobre o qual o mundo se estabeleceu, ruiu. E agora, essas pessoas estão procurando um novo fundamento. Hernandes dizia o seguinte, Deus nos deu a chance de ter o nosso fundamento todo arrancado, para que pudéssemos agora levantar uma geração a partir do fundamento, do único fundamento, que é Cristo. E eu creio que é para isso esse tempo de revisão. Eu quero compartilhar com os irmãos dois textos, quero ler dois textos aqui, para que a gente venha conversar um pouco. Eu quero compartilhar o meu coração com os irmãos e a sensação que eu tenho a respeito desse tempo em que estamos vivendo. O primeiro texto é o livro de Isaías, capítulo 60. Isaías 60, a partir do verso 1. O texto diz assim, levanta e resplandece, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olha, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a glória do Senhor. Aleluia. Olha o que ele diz, a escuridão cobre a terra, trevas envolvem os povos, mas sobre nós não, sobre nós raia o Senhor, brilha o Senhor, sobre nós se vê a glória de Deus. Aí no verso 3 ele diz, as nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e perceba, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Aleluia. Esse texto é um texto tão profético e tão importante para mim nesse momento. Também quero ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler apenas um verso, mas eu queria que você prestasse atenção sobre o lugar que esse verso está estabelecido, que ele foi colocado. É muito importante entender o contexto, para entendermos melhor a mensagem. Paulo, em 2 Coríntios 3, ele está falando sobre a antiga aliança, e ele faz algumas comparações.
Então, 2 Coríntios 4, ele está falando sobre o novo ministério, o ministério dado agora a nós, o ministério da nova aliança. E quando ele fala disso, no verso 7, ele usa essa expressão: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Preste atenção. Ele colocou esse tesouro, todo o tesouro que Paulo estava tratando, capítulo 3, capítulo 4, ele diz, todo esse tesouro ele colocou em vasos de barro. Aleluia. Que o Senhor nos ministre, que o Senhor fale conosco através da sua palavra, que o Espírito Santo encontre um lugar em mim e em você agora para nos tratar em nome de Jesus. Amém? Amém. No final de 2019, irmãos, eu tive uma direção de Deus. Eu e Suelen, então, minha esposa, a pastora Suelen, nós sentamos para orar. Todos os anos fazemos isso e buscamos de Deus uma direção para o ano, uma direção profética para o ano, para a nossa igreja e para as igrejas que estão ligadas a nós. E para nossa surpresa, final de 2019, ouvimos de Deus a expressão de que deveríamos estabelecer um ano para parar, um ano para ficarmos quietos, e que seria o ano de 2020. Eu fiquei assustado, porque em 2019 nós vínhamos tendo um ano muito poderoso, muito legal, a igreja correspondendo, as células crescendo, nós tivemos casas de paz, como vocês muito bem sabem, o pastor Danilo esteve aqui, nos orientou, vimos muitas casas de paz acontecendo, milhares de pessoas se convertendo, era muito empolgante para que então, no final do ano, nós ouvíssemos essa direção: para tudo, zere a agenda. Eu fiquei muito assustado. Quando a gente fica assustado, a gente vai pedir confirmação. E eu fui pedir confirmação de Deus, e Ele me deu várias confirmações. Suelen também entendeu isso no coração. Compartilhamos com a nossa equipe, e não foi fácil. Mas nós entendemos que deveríamos seguir aquilo que Deus estava nos chamando a fazer, ainda que não fosse algo fácil. Eu não sabia, eu não tinha ideia, irmãos, de que 2020 seria o que está sendo. Eu não tinha ideia de que todos estariam parados também. Eu achei que nós estaríamos parados e o resto do mundo estaria caminhando. Mas Deus estava trazendo um novo tempo sobre as nações da terra. Eu entendo que esse ano, 2020, é um ano que o Senhor separou para nós, igreja dele, igreja do Senhor, um ano para fazermos ajustes. Eu entendo que 2020 é um ano que o Senhor separou para nós, para que pudéssemos alinhar o nosso coração ao dele, para que pudéssemos voltar a essências que talvez tivéssemos perdido, talvez voltar ao primeiro amor, talvez voltar ao simples. Eu não sei bem. O que eu sei é que eu acredito que Deus separou esse ano, 2020. Não acho que o vírus seja de Deus, mas acho que a partir disso, Deus então está tratando a nossa vida como igreja, alinhando o nosso coração ao dele para fazer algo novo, que é talvez o tema aqui mais falado, o tema mais repetido dessa conferência Revisão. O texto base dessa conferência, Isaías capítulo 43, fala de algo novo que Deus está fazendo, aleluia. Eu quero viver algo novo, eu quero algo fresco de Deus na minha vida. O texto de Isaías 43, que é o texto base para essa conferência, diz: então o Senhor está dizendo, eis que faço uma coisa nova. Há algo novo de Deus surgindo sobre mim, há algo novo de Deus surgindo sobre você, há algo novo de Deus surgindo sobre as nações da terra, aleluia. Mas eu quero pensar aqui junto com você, porque ao olharmos para o texto de Isaías capítulo 43, nós percebemos que para que algo novo aconteça, algo velho precisa ser tirado. Ele vai usar essa expressão: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ele está dizendo, quando você experimenta algo novo, é porque você deixou de lado algo velho. Para que possamos experimentar algo novo de Deus, precisamos então permitir que Deus tire coisas da nossa vida.
Outra coisa, para que possamos experimentar algo novo de Deus nas nossas vidas, precisamos entender também que desertos e ermos são necessários. A Bíblia diz que Ele faz uma coisa nova, que a gente talvez não esteja nem percebendo, mas a Bíblia diz, Ele coloca isso, algo novo no deserto, algo novo no ermo. Os ermos e os desertos são lugares que nós não gostamos de passar. Mas a Bíblia garante que esses são lugares, esses são ambientes que o Senhor prepara para que nós possamos viver coisas novas. Infelizmente, eu não queria estar passando por essa pandemia, mas deserto e ermo são lugares que Deus prepara para trazer coisas novas sobre nós. Outra coisa, quando algo novo de Deus está surgindo sobre nós, a Bíblia fala que nem sempre nós vamos perceber. Ele está dizendo, olha, será que vocês não percebem? Será que porventura não percebeis? Algo novo está vindo. E algumas vezes, quando algo novo está vindo, nós não percebemos. Porque algumas vezes essas coisas novas vêm na nossa vida, essas coisas de Deus vêm nas nossas vidas por caminhos que nós não estamos acostumados. E por isso, muitas vezes, nós não percebemos. Agora, há algo que Deus tem chamado a minha atenção já há algum tempo a respeito do novo de Deus. Você vai encontrar na Bíblia várias palavras para novo, mas no grego existem pelo menos duas que eu quero enfatizar aqui, duas palavras. Uma palavra para novo é a palavra neo, que é o novíssimo, que é o inaugurado, é aquilo que nunca se viu. Mas há uma outra palavra também para novo, que é a palavra kainos, que é o velho reformado. E eu entendo, irmãos, que o que Deus está fazendo para nós, conosco agora na nossa geração, tem mais a ver com reforma do que com algo novo que está sendo inaugurado. Eu acredito que Deus quer pegar aquilo que Ele já vinha fazendo, coisas que nós já vínhamos usando, e reformar essas coisas. Nos dar uma nova roupagem, colocar uma nova abordagem, trazer de fato uma reforma, para que a gente possa então experimentar das novidades que os céus têm guardado para nós. Eu sinto, irmãos, que por um tempo, e eu quero aqui me colocar nesse lugar, eu sinto que por algum tempo a gente entendeu algumas coisas erradas em relação a Deus e a sua obra. Algum tempo atrás, nós tivemos uma conversa com o pastor Danilo. O pastor Danilo estava nos ministrando, e o pastor Danilo usou essa expressão, eu acredito que uma das coisas que Deus veio trazer para nós durante essa pandemia foi um novo senso sacerdotal. Não vou me esquecer dessa expressão que o pastor Danilo usou. Ele falou, acho que é tempo de cada um se colocar no seu lugar de sacerdote. Isso foi muito importante para mim. Eu penso que uma das reformas que estão acontecendo nesse momento é essa reforma do nosso senso sacerdotal. Eu acredito que talvez nós tivéssemos nos perdido. Talvez passássemos a acreditar que o grande avivamento, o grande mover de Deus aconteceria nos estádios, talvez nos templos, nas estruturas, nas estratégias. Talvez passamos a acreditar que o novo de Deus viria através da era digital. Mas eu entendo também, irmãos, que essa pandemia ela veio provar que a igreja é menos sobre estrutura e mais sobre relacionamentos. Eu creio que esse tempo de pandemia, de isolamento, veio provar que a igreja é muito menos sobre prédios e muito mais sobre pessoas simples. Eu gosto sempre de repetir esse dado. Eu ouvi uma vez essa informação de que se nós tivéssemos todas as igrejas do mundo superlotadas ao mesmo tempo, então nós teríamos apenas 2% da população mundial nos nossos templos, ou seja, o avivamento não virá pelos templos. Não, o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer, Ele vai fazer através de nós. Mas não o velho Cezinha, mas o Cezinha renovado, reformado. Essa, para mim, é a expressão que o Senhor usa. Eu estou fazendo algo novo. Vai sair no meio do ermo, vai sair no meio do deserto. São coisas que você não esperava, mas estão dentro de você. No começo da pandemia, eu parei e fui orar e disse, Senhor, eu preciso de uma palavra, eu quero entender. Eu quero direcionar não só o rebanho, mas eu quero profetizar a todos aqueles que nos ouvem.
e eu tive nitidamente a impressão no meu espírito de que Deus colocava esse texto de Isaías capítulo 60 diante de mim. E eu comecei a ler o texto de Isaías 60, esse texto que nós lemos aqui no início. E eu entendi que aquela era uma palavra de Deus para nós como igreja. E ele dizia, olha, a escuridão vem cobrindo as trevas. A escuridão vem cobrindo a terra. E as trevas encobrem os povos, mas sobre ti não. Ele está dizendo, essa escuridão que veio sobre o mundo, sobre as nações, essas trevas que vieram sobre o mundo, sobre as nações, elas não estão sobre a igreja. Ele diz, não, a igreja não, sobre ti, vem resplandecente o Senhor, a sua glória está sobre ti. O Senhor estava falando isso conosco, com a sua igreja. Ele estava dizendo, esse é um tempo, essa é uma janela de oportunidade, onde todos estão perdidos, onde o mundo não sabe mais o que fazer, eles perderam o seu tripé, como disse o Hernandes Dias Lopes, eles perderam a sua base, e agora eles precisam olhar para a igreja, olhar para Cristo que está sendo pregado através de nós, a igreja. Ele diz, os povos estão correndo para ti, os povos estão olhando para nós. Quantas oportunidades temos tido aqui em Laranjeiras do Sul, quantas chances temos tido aqui nas nossas pequenas cidades de pessoas que nunca pararam para ouvir sobre o Evangelho, mas que agora nesse tempo participam conosco dos cultos online, participam da ceia, estão ligados, estão conectados, estão recebendo Cristo. Há uma oportunidade. Essa é uma nova maneira da igreja se expressar. A igreja que estava acostumada com os prédios, com as estruturas, e acreditando que o avivamento viria por aí. Eu quero dizer, irmãos, o avivamento será através de gente simples como nós. Aquilo que Deus quer fazer será através de algo reformado, mas será através de nós. Aleluia! Tudo que Deus tem, tudo que Deus quer manifestar, já está dentro de nós. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você aqui, nesse momento. Já está dentro de nós. Isso tudo aconteceu para que nós pudéssemos manifestar. Foi arrancado de nós muita coisa. Tiraram nossos prédios, tiraram nossos ternos, tiraram nossos microfones, tiraram a nossa fumaça, tiraram as nossas luzes, os nossos efeitos, tiraram. Mas eles não sabiam que o poder de Deus estava aqui dentro, guardado aqui dentro de nós. É tempo desse tipo de manifestação. Alguns anos eu fui viajar para uma outra nação e eu tive uma experiência nesse lugar. Eu falo um inglês muito fraco, então eu normalmente levo uma carta explicando o que eu estou fazendo na nação. E na carta eu digo o que eu vou fazer, quanto tempo eu vou ficar, para onde eu vou e o que eu estou carregando. Eu levo livros e sempre coloco isso na carta. Então, um daqueles funcionários ali da polícia, da alfândega, então ele me entrevistando e leu a carta e ele me perguntou: você traz algo mais na sua bagagem para a nossa nação? E eu falei, não, eu sei falar. Ele leu a carta e falou, olha, aqui diz isso, há algo mais que você traz para a nossa nação? E eu disse, não, é só o que está aí mesmo. E pela terceira vez ele me fez essa pergunta, e ele disse, há algo mais? E eu falei, não, é só o que está aí mesmo. E sabe que quando essa pergunta foi feita pela terceira vez, o Espírito Santo falou comigo e disse, você não traz mais nada, Cezinho? Não há mais nada que você carrega para dentro dessa nação? E eu sabia que aquela era uma pergunta retórica e que essa conversa ia ser longa. Durante aqueles dias ali, o Espírito Santo vinha ministrando muito meu coração a respeito daquilo que eu carrego, daquilo que está dentro de mim. Como eu disse, a igreja é muito mais sobre relacionamentos do que sobre prédios. A igreja é muito mais sobre pessoas simples carregando Cristo do que sobre estruturas e sobre estratégias. E aqueles dias, então, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração e eu quero fazer essa pergunta a você aqui também. O que é que você carrega? O que é que nós carregamos? Será que o que temos em nós
é resposta suficiente para a nação, para as nações? Será que aquilo que carregamos não é resposta suficiente para uma pandemia, para uma crise mundial? Antes de responder o que é que carregamos, é preciso que a gente fale sobre o Deus generoso. Se não entendermos o coração generoso de Deus, jamais entenderemos aquilo que carregamos dentro de nós. Uma das grandes revelações que Deus quer trazer para o seu povo nesse tempo é que Ele é um Deus generoso, Ele é um Deus exagerado, Ele é um Deus de medidas grandes, sacudida, recalcada, transbordante, celeiros que transbordam, lagares que estão cheios. É isso, esse é o Deus generoso. Um dia Paulo pediu: Senhor, me mostra a sua glória. Então Deus falou com ele: eu vou te mostrar a minha bondade. E toda vez que eu conheço a bondade, a generosidade de Deus, eu estou no caminho para conhecer a glória de Deus. Eu preciso me colocar nesse caminho. É preciso saber que Deus é generoso. A Bíblia fala, Romanos capítulo 8, verso 32, diz: aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, como também não nos dará todas as demais coisas. Efésios capítulo 3, verso 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e 10 diz: aquilo que o olho não viu, que os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração de um homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Preste atenção. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Deus é generoso e que a generosidade de Deus não está ligada à minha postura, que o coração generoso de Deus não está ligado ao meu merecimento. Não, Ele é generoso, Ele é bom e Ele não muda. Essa é a sua natureza. Agora, quando eu entendo o coração generoso de Deus, então eu começo a entender o que é que eu carrego dentro de mim. Paulo está falando um pouco disso no texto de Coríntios. Então Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 3, como eu disse, ele está fazendo uma comparação da antiga aliança com a nova aliança. E na antiga aliança ele começa a afirmar: olha, a antiga aliança, ela era cheia de glória. Na antiga aliança nós tínhamos muita glória de Deus. Mas então Paulo faz uma pausa para dizer: apesar de ser cheia de glória, apesar de ser cheia de sinais, apesar de ser cheia de manifestações, a antiga aliança, ele está dizendo: eu quero afirmar uma coisa a vocês, ela não pode se comparar com a nova aliança. Se o ministério da condenação foi glorificado, muito maior será o ministério da justiça, Paulo está dizendo. Eu gosto de uma afirmação que Paulo faz. Ele diz: e nós não somos como Moisés. Talvez alguém estivesse perto ali e pudesse dizer: claro que não é. Mas Paulo não está dizendo nós não somos como ele, somos inferiores. Paulo está dizendo: não, nós não somos como ele. Nós somos colocados em um lugar maior na nova aliança. Tudo aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento, Ele cumpriu em Cristo. Estamos numa nova aliança. Há uma herança maior agora para nós. E Paulo vem descrevendo isso. Ele fala: olha, nós agora com o rosto descoberto, nós contemplamos e agora de glória em glória, nós vemos o Senhor, aleluia. E ele está descrevendo isso, dizendo: aquilo que foi legal, agora foi substituído por algo muito maior. E ele faz essa descrição tão linda e de repente ele para e ele fala: isso tudo foi colocado em vasos de barro. Ah, irmãos, como isso é maravilhoso e como é constrangedor e como não faz sentido. Deus então pega tudo aquilo que Ele manifestou no Antigo Testamento, amplia e faz agora algo muito maior, muito melhor, e guarda dentro de vasos de barro. Essa é a grande verdade bíblica. O Senhor continua colocando grandes tesouros em vasos de barro como nós. Gente simples. O Senhor continua colocando seus grandes tesouros dentro de nós. E eu quero rapidamente falar com você sobre 3 coisas que eu acredito que Ele colocou dentro de nós, tesouros que Ele colocou dentro de nós. 3 coisas rapidinho. Primeira coisa
primeiro tesouro que está dentro de mim, está dentro de você, a palavra de Deus. Nós poderíamos falar de vários, mas eu quero falar de 3, só para te instigar, só para mexer e te provocar aqui nesse momento. Lembre de uma coisa, somos vasos de barro, mas Ele colocou dentro desse vaso, em primeiro lugar, a sua palavra. A mesma palavra que criou o universo. A mesma palavra que disse, haja luz, haja firmamento, a mesma palavra, a palavra do Senhor não mudou. E a Bíblia diz que Ele colocou essa palavra dentro de nós. Preste atenção, essa palavra está dentro de mim, está dentro de você. Alguns dias um amigo meu, ele me disse assim, pastor, você sabia que o sol está posicionado de uma maneira que se ele estivesse 3 centímetros a mais em direção à terra, toda a terra derreteria, evaporaria toda a água do oceano. E se ele estivesse 3 centímetros a mais distante da terra, então toda a água do oceano congelaria. Um detalhe, um posicionamento simples, e o sol foi colocado lá pela palavra de Deus, essa mesma palavra que posiciona o sol, que posiciona a terra, que posiciona o mar, essa mesma palavra está dentro de mim, está dentro de você. Jesus disse para Pedro, vem, e uma palavra de Jesus mudou as leis da física, agora um homem podia andar sobre as águas. Maria vai falar com Jesus, e ela diz, acabou o vinho, Jesus falou, não tenho nada com você. Então Maria entende, ela fala, não é pela minha palavra, mas é pela palavra dele. Então ela reúne os servos e diz, olha, façam tudo o que ele vos disser. Ela entendeu, é pela palavra dele, e agora estão experimentando milagres, porque essa palavra é poderosa, é a palavra que criou o universo, é a mesma palavra que é o som, como o som de muitas águas, é a mesma palavra que despedaça até a pedra, essa palavra foi colocada dentro de nós. Lucas capítulo 21, verso 15, Jesus está dizendo, ele diz, pois eu colocarei as minhas palavras e sabedoria em vós, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Isaías capítulo 51, olha que lindo, ele diz, e pus as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar, para inaugurar, preste atenção, um novo céu, e para fundar uma nova terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Por causa da palavra, coisas novas estão sendo inauguradas. Jeremias, capítulo 1, verso 9, ele diz assim, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. As palavras estão sobre Jeremias, ele diz, veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre nações e reinos, por causa da minha palavra. Para arrancar, para despedaçar, para arruinar e destruir, para edificar e para plantar. O próprio Cristo foi chamado da palavra encarnada, o verbo encarnado. E essa palavra agora, ela está dentro de nós. A palavra de Deus é mais do que a Bíblia. Ela é essa Bíblia que nós devemos amar, conhecer e praticar. Mas a palavra de Deus está também dentro de nós. Aleluia! Se nós não entendermos isso, jamais vamos viver o novo de Deus para esse tempo. Porque o novo de Deus para esse tempo é uma nova maneira de manifestar aquilo que já está dentro de nós. Já foi colocado dentro de mim e de você, em primeiro lugar, a sua palavra. Em segundo lugar, Ele já colocou dentro de mim e de você o reino de Deus. Preste atenção. Em Lucas capítulo 17, a partir do verso 20, ele diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão, ele está aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós, aleluia, nós carregamos esse reino. Ah, irmão, quando eu vou pregar algo, quando eu vou manifestar algo, quando eu vou ministrar algo, eu não fico catando fora, não, está dentro de mim, está dentro, foi colocado dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. Havia em Roma um ditado que era assim, onde estiver 2 ou mais romanos, ali Roma está.
Isso te lembra alguma coisa? Porque o que eles queriam dizer com essa expressão é: se em algum ambiente estivessem 2 ou mais romanos, então ali se estabeleceria a cultura romana. A lei romana estava também estabelecida. Então Jesus, quando usou essa expressão, Mateus capítulo 18, verso 20, ele diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Presta atenção, Jesus não está dizendo apenas eu vou estar lá, presente. Às vezes a gente usa essa expressão, estamos aqui em 2 ou mais, então Jesus está aqui, não é apenas para dizer que Ele está. Não, mas o reino dele está em nós. Então onde nós estamos, o reino dele também é estabelecido. Os cegos são curados, os paralíticos andam, porque onde nós estamos, o reino de Deus também está. E ele é manifestado através de mim. É isso que Jesus queria dizer em Mateus capítulo 18. O reino de Deus é a cultura de Deus. O reino de Deus é o céu aqui na terra. Os gregos procuraram Cristo. Os gregos foram atrás de Jesus. Venha falar com a gente. Os gregos possuíam então ali, eram os detentores de toda a sabedoria, toda a ideologia. Era lá da Grécia que vinham os pensamentos. Venha Jesus, vamos conversar. Eles queriam colocar Jesus em uma posição como a de um filósofo qualquer. Jesus dá uma resposta para eles que eu acho muito interessante. Jesus responde assim, em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu poderia fazer isso sozinho. Poderia ir para a Grécia, poderia estabelecer todo o meu pensamento, toda a minha visão e pregação. Mas Jesus está dizendo, mas eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi morrer, para que então isso produza muitos frutos, que somos nós. E agora o reino que se estabeleceria apenas através de Cristo, agora estabelece através de cada cristão, que carrega dentro de si o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Em primeiro lugar, a palavra de Deus está dentro de nós, vaso de barro, mas que possuem a palavra de Deus. Vaso de barro, em segundo lugar, mas que possuem o reino de Deus dentro de nós, sem merecer nada. E em terceiro lugar, Deus colocou dentro de nós o Espírito de Deus, aleluia. Irmão, que coisa boa é falar do Espírito Santo. Espírito Santo, meu amigo, Ele está dentro de mim. Como isso é possível? Como eu me sinto constrangido, o Santo Espírito dentro de mim. No Antigo Testamento as pessoas tinham, o Espírito Santo vinha sobre eles, o Espírito de Deus vinha sobre eles, a unção vinha, eles faziam algo e depois a unção ia, não permanecia sobre eles, não era como nós hoje podemos ter, mas a Bíblia diz que o Senhor deu a nós o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em cada cristão arrependido, convertido ao Senhor. Aleluia! Nós carregamos isso dentro de nós. É isso que precisamos manifestar para essa geração. O Espírito Santo, a Bíblia fala, Jesus afirmou, o Espírito está dentro de você e o Espírito está pronto. Ele está pronto, não precisa melhorar, o seu jejum não é para melhorar o espírito, a sua leitura da palavra não é para melhorar o espírito, a sua oração não melhora o espírito, ele já está em vós e está pronto. Há uma expressão usada para definir o Espírito Santo que é o dínamo de Deus, a dinamite, aquilo que Deus colocou em nós é capaz de causar uma explosão onde estamos. E a pergunta é, o que é que estamos fazendo com tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de nós? Eu poderia passar todo esse tempo falando sobre coisas que Deus colocou em nós. Ele pôs a eternidade em nós, Ele pôs seu amor em nós, aleluia, mas qual o propósito? Eu quero caminhar para o fim. Qual o propósito dele ter colocado dentro de nós vasos de barro, coisas tão preciosas? Eu quero responder isso para você. A Bíblia fala que se o Evangelho está encoberto, ele está encoberto para aqueles que se perdem. Ou seja, Ele colocou todas essas coisas dentro de nós com um propósito, para manifestar, para mostrar. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, a partir do verso 5.
e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele está dizendo, Ele fez tudo isso, Ele nos salvou, Ele nos gerou, Ele nos redimiu, Ele colocou em nós essas preciosidades para mostrar, sempre foi para mostrar, para apresentar ao mundo. Segundo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, ele diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar. Sempre é para mostrar. Deus não colocou essas coisas em nós para ficar bonito. Deus não colocou essas coisas em nós para ficar escondido. Há uma ordem, manifeste. Ide. Vamos lá, prega o evangelho. Eu estava ouvindo o pastor Lou Engle há algum tempo, e isso mexeu muito comigo. Lou Engle, ele diz que há uma palavra grega, que é a palavra equibalos, que é uma palavra de ordem, vá. Então, ele diz que essa é uma palavra que Jesus usa com os demônios. E os demônios correspondem. Vá, e o demônio vai, equibalos. Mas Lou Engle também diz que, infelizmente, essa é a mesma expressão que Jesus usa quando fala com os seus discípulos. Vá e prega o evangelho. É a mesma palavra, equibalos. Mas ele dizia, infelizmente, os demônios correspondem melhor a Cristo do que nós, os cristãos. Infelizmente, os demônios têm mais noção da autoridade de Cristo do que nós. Equibalos. Ele está dizendo, manifeste. A escuridão cobre a terra. As trevas sobre os povos, mas sobre ti, resplandecente o Senhor, levanta, brilha, chegou a sua hora. É hora de manifestarmos aquilo que está dentro de nós, de um jeito novo, com uma novidade. Cai nós, algo novo, mas é algo reformado. Ele quer mostrar de um jeito diferente aquilo que já está dentro de nós. Ele não vai colocar dentro de nós, Ele já colocou. Não é algo novo que vai vir sobre mim, já está sobre mim, é algo novo. A maneira que eu vou manifestar isso. Sabe por que nós não manifestamos? Eu tenho algumas pistas. Sabe por que nós não manifestamos? Em primeiro lugar, eu acho que não manifestamos porque não reconhecemos o que temos dentro de nós. A maioria de nós não sabe bem o que carrega. A maioria de nós não tem ideia daquilo que carrega dentro de si. Eu ouvi há um tempo atrás o pastor Harold dizendo, ele falou que foi até Itaipu, aqui em Foz do Iguaçu, e ele disse que chegou numa visita técnica, e ele conseguiu ir até lá, nas partes mais cheias de engrenagens ali de Itaipu, uma das maiores usinas do mundo. E ele disse que quando ele chegou, aquele monstro, aquela coisa grande, gerando energia, ele disse que ficou ali perto, e falou com Deus, quanto poder há aqui dentro, quanta energia há aqui dentro. Então, ele ouviu o Espírito falando com ele, menos do que eu coloquei dentro de você. Mas nós não reconhecemos. A palavra do Deus vivo está dentro de mim, mas às vezes eu não reconheço. O reino de Deus está dentro de mim, mas quantas vezes eu não percebo. O Espírito Santo dele, ele está dentro de mim, mas quantas vezes eu não permito que ele se manifeste. Eu tenho uma pista do motivo pelo qual nós não manifestamos. Em primeiro lugar, eu acho que é porque a gente não reconhece. Eu lembro de uma história de alguns seminaristas, eles foram orar, e tinha uma mulher encurvada, e eles estão orando com aquela mulher encurvada, e um orava e o outro dizia, ô Deus, ô Pai. E diz que de repente essa mulher encurvada se levanta, e esse que falava, ô Pai, ele falou, ô louco, não é que dá certo mesmo? Às vezes nós estamos orando, pregando, profetizando, mas nós não temos ideia do que carregamos. Eu me lembro de uma vez que uma mulher veio me pedir para orar por uma cirurgia, que ela ia arrancar o útero. E eu disse, eu oro, mas eu só oro se for pela cura. E depois que eu falei isso, eu arrependi. Eu arrependi porque eu nunca tinha vivido isso.
E ela falou, como assim, pastor? Cirurgia depois? Eu falei, eu oro, mas eu oro só se for para cura. Para a cirurgia ir bem, eu não vou orar, não. E eu arrependi daquilo. Eu falei, essa mulher vai postar isso na internet, vai dar uma confusão. Mas ela topou. E nós oramos. E hoje eu conheço o filho dessa mulher. Ela, além de ser curada, ela engravidou. E ela tem uma criança grande hoje. Eu não tinha ideia do que eu carregava. Eu não sabia. E é por isso que não manifestamos muitas vezes. Porque não sabemos o que carregamos. Em primeiro lugar, porque não sabemos. Em segundo lugar, não manifestamos por causa de bloqueios. Ah, como a nossa alma atrapalha. O espírito está pronto, mas como a nossa alma atrapalha. O espírito está pronto, mas como a nossa carne atrapalha. Muitas pessoas não manifestam porque estão cheios de pecados. E os seus pecados tiram delas a autoridade da manifestação. Então, não podem manifestar porque estão com pecado. A Bíblia fala que quando Isaac chegou sobre os poços, e ele foi lá, aquele poço estava entulhado, mas a Bíblia fala que quando você olhava por cima não se podia ver a água, mas tinha água, foi só tirar o entulho que a água estava lá. Está aí dentro de você, está aqui dentro de mim, às vezes não está manifestando porque tem muito entulho, começa a arrancar, começa a liberar perdão, começa a deixar para trás coisas que ele já falou para deixar para trás. Começa a arrancar esses pecados de estimação e nós vamos ver uma manifestação real acontecendo através de nós. Em terceiro lugar, não manifestamos, porque fazemos muita confusão entre o que é vaso e o que é conteúdo. A Bíblia diz que Ele colocou dentro de nós algo poderoso e fez isso em vaso de barro, para que o vaso nunca achasse que tinha a ver com Ele, não tem a ver com a gente. Tem muita gente que diz, pastor, eu não quero ser um líder, eu não quero ser um pastor, eu não posso, porque eu não sei, eu não consigo. E eu digo, não é sobre você, é sobre Jesus. A gente confunde as coisas. Ei, Jesus terminou a obra, fique tranquilo, Ele já concluiu a obra. Quando Ele terminou, Ele não disse assim, minha parte eu fiz, tchau galera. Ele falou, está consumado, está pago, está completo. Nós nascemos no 6º dia, o homem foi criado no 6º dia. Quando tudo já estava pronto. Quando nós acordamos era o 7º dia. E agora? E agora vamos contemplar a obra que Ele já fez. Não é sobre nós. Não, tem gente querendo criar aquilo que Deus já criou. Não, nós precisamos manifestar aquilo que Deus já criou e já colocou dentro de nós. É muito mais sobre manifestação. Mas às vezes fazemos confusão. Paulo está falando aqui em Coríntios 4, ele fala, não tem a ver com o exterior, tem a ver com o interior. Porque toda vez que o nosso exterior se corrompe, presta atenção, o interior se renova de dia em dia. Tem a ver com aquilo que carregamos, não tem a ver com aquilo que fazemos apenas. Não, é aquilo que carregamos. Talvez você seja tão limitado como eu. Talvez não seja tão limitado como eu. Mas olha, irmãos, eu sou tão limitado, mas eu entendi que não tem a ver com o Cezinha, tem a ver com aquilo que eu carrego, tem a ver com a coragem e a ousadia de expressar aquilo que já está dentro de mim. Não confunda vaso com conteúdo, em nome de Jesus. Em último lugar, eu quero terminar falando talvez do principal motivo pelo qual nós não manifestamos. O principal motivo, talvez pelo qual nós não manifestamos, é que o tesouro foi colocado em vaso de barro. Mas a impressão que eu tenho é que só há como manifestar o que está dentro do tesouro, dentro do vaso de barro. Só há como manifestar o tesouro que está dentro de nós, se permitirmos o vaso ser quebrado. Há necessidade do vaso ser quebrado. E a gente não gosta de ser quebrado. A gente gosta de ficar inteiro. A gente gosta de ficar intacto. A gente gosta de ser acariciado. Mas quando Jeremias foi à casa do oleiro, a Bíblia diz que então ele viu aquele vaso na mão do oleiro, e aquele vaso quebrava e ele fazia de novo. Aquela mulher que chegou até Cristo, a Bíblia fala que ela quebra o vaso, e então ela manifesta o perfume. Eu não vejo uma condição de um cristão manifestar Cristo, se não for pelo quebrantamento, pela quebradura. Mas por que aquela mulher quebrou o vaso? Era uma mensagem para nós. Eu creio que
Esse é o caminho da manifestação daquilo que Deus quer fazer nesses dias. Ele faz o vaso, molda o vaso, enche o vaso e depois ele quebra o vaso, manifesta o que está dentro e depois ele refaz de novo. Eu fico imaginando José lá no Egito dizendo: Senhor, para que isso? Para que isso? E Deus dizendo: eu preciso te quebrar para manifestar o que está dentro. Jó dizendo: Senhor, eu sou um cara correto, mas eu preciso quebrar, porque quando eu te quebrar, todo mundo vai ver quem você é e aquilo que você carrega é de verdade. Um dos maiores testemunhos que nós temos, eu e Suelen, na nossa vida, na nossa família, não são dos bons momentos, são de momentos em que nós somos quebrados por Deus. E nessa hora, a gente não tem como fingir aquilo que está dentro de nós. Se o que está dentro de nós é apenas aquilo que Deus colocou, então nessa hora, todos vão saber. Todos vão ver. Eu tenho visto gente no meio dessa pandemia sendo quebrado e manifestando coisas que eu não esperava, coisas ruins. Mas eu tenho visto também homens e mulheres de Deus no meio da pandemia, quando são quebrados. É um emprego, é uma situação difícil, é um parente que fica doente, é uma tensão maior dentro de casa, eles são quebrados. E tudo que você percebe é um bom perfume de Cristo ali. Em último lugar, muitas vezes nós não manifestamos aquilo que temos dentro de nós, porque não queremos ser quebrados. Paulo fala o seguinte: enquanto em vocês opera a vida, em nós opera a morte. Ele está dizendo, enquanto nós vamos sendo moídos, vocês vão recebendo vida. Esse é um processo necessário. Nós vamos ter que renunciar, abrir mão, permitir o Senhor nos tratar, perseguir. Tem gente que não quer exposição, não quer exposição. Eu não quero que as pessoas falem mal de mim. Eu não quero. Infelizmente, esse é o único caminho, na minha opinião. A Bíblia diz que pelas quebraduras de Jesus, pelas pisaduras de Jesus, ele foi moído. Então, enquanto ele era moído, ele nos salvava. Enquanto ele era quebrado, ele nos salvava. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O Senhor está procurando homens e mulheres que estejam atrás de algo novo. Esse é o tempo do novo de Deus. Eu creio, como diz nesse texto, eu estou fazendo algo novo. Talvez a gente não estava percebendo qual seria o caminho. Eu estou fazendo algo novo, mas essa novidade é sobre uma nova manifestação daquilo que já está com a igreja, daquilo que já está em mim, daquilo que já está em você. Em nome de Jesus, reconheça o que está em você e reconheça o que já foi colocado dentro de você. Em nome de Jesus, arranque os entulhos hoje. Arranque aquilo que está te limitando. Em nome de Jesus, permita que o Senhor te quebre. Deixa Ele quebrar. Deixa Ele quebrar. Paulo diz, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por mim e por você nesse momento. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos, ó Deus, que nesse tempo temos sido tão tratados pelo Senhor. E temos sido tratados porque precisamos, como igreja, precisamos voltar à essência, voltar para o lugar que não deveríamos ter saído. Voltar ao primeiro amor, voltar à paixão pelo Senhor, voltar para o Senhor, voltar para esse relacionamento simples, de quarto secreto, de Bíblia, de relacionamento profundo contigo, nos ajuda. Senhor, nós reconhecemos que somos barro simples. Nós não temos nada a te oferecer, nada. Toda vez que vamos à mesa, vamos sem nada. Chegamos à mesa, está posta. É constrangedor, mas é assim a sua graça. Reconhecemos que somos barro, mas nós reconhecemos a partir da sua palavra que apesar de sermos vasos de barro, recebemos o maior tesouro de toda a terra. Nós não somos dignos, não merecemos, mas o Senhor fez isso por sua bondade e generosidade. Então o Senhor nos ajuda como igreja a manifestar aquilo que já está dentro de nós, nos ajuda a romper com nossos inimigos, os inimigos que estão dentro de nós também.
Nos ajuda, Deus, a romper com eles, arrancar os entulhos, para que a manifestação daquilo que está em nós seja algo natural. Em nome de Jesus eu oro, profetizando sobre mim e sobre o seu povo. Algo novo, kainós, uma reforma, uma reformulação. Ó Deus, eu profetizo sobre mim e sobre o seu povo uma nova roupagem, uma nova abordagem. Reforma a sua igreja e nos dirige para aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.